Olá, estudante de orgânica, vamos para a nossa sexta aula. Na aula passada falamos sobre compostos meso, em cadeia aberta e compostos cíclicos, tá? Exercícios resolvidos e propostos. Bom, compostos meso, esse composto tem 2 carbonos assimétricos. Pela fórmula 2 elevado ao quadrado deveria ter 4 estereoisómeros, mas somente tem 3. E a pergunta é por quê, né? E aí a resposta é que um deles tem sua imagem, né, especular, ela é sobreponível. Então a sua imagem é ele mesmo. Então acaba reduzindo em um carbono. E esse composto é chamado de meso. E aí, então, mesmo que ele tenha carbono assimétrico, ele tem plano de simetria. E aí esse plano de simetria faz com que ele seja aquiral. E aí, então, como é que a gente pode reconhecer, tá? Também, além do plano de simetria? Caso a cadeia seja aberta, que no plano de simetria ele teria que estar numa configuração, tá, eclipsada. E aí, nesse caso aqui, quando estiver eclipsado, vou ter que girar a estrutura? Não. Você vai verificar. Se tiver 4 ligantes iguais em cada carbono, tá, ele tem composto meso. Então, nesse caso aqui, ó, metila, metila, hidrogênio, hidrogênio, hidroxilo, hidroxilo, então quer dizer que o outro, o quarto, é igual. Então, tem composto meso. Então, vai ter um composto meso e um par de enantiômeros. Quando for cíclico, é até mais fácil. Tá? O isômero cis, havendo plano de simetria, o isômero cis vai ser o composto meso e o isômero trans vai me dar o par de enantiômeros. Para ver bem, né? E há um plano de simetria comum, é possível dividir ele em 2 metades. Não importa se um dos confômeros não tenha plano de simetria. Se um somente tem plano de simetria, vai ter com certeza composto meso. Temos aí um exercício resolvido em relação a isso. Verificamos que alguns não tinham carbono assimétrico, alguns tinham carbono simétrico, mas não tinham plano de simetria, ou os carbonos tinham ligantes diferentes, e outros tinham plano de simetria e também cadeia aberta, né? Os ligantes iguais nos carbonos assimétricos. Aqui vimos também, nesse exercício resolvido, por plano de simetria, que somente esses 3 não tinham plano de simetria. Então, a pergunta era se era quiral. Tá? Quais eram quirais? Aqueles que não tinham plano de simetria. Os outros tinham, então eles não eram quirais. Bom, além disso, foi deixado mais exercício para vocês. Tá? E vamos voltar. Nessa aula que nós vamos falar sobre nomenclatura do sistema RS, tá? Dos isômeros com mais de um carbono. Vimos para um carbono, agora para mais de um carbono. Sobre o estereoisômero 3-bromo do butanol e reações dos compostos que contêm carbono assimétrico, além de exercícios propostos e resolvidos. Então, a nomenclatura para isômeros com mais de um carbono. Então, nesse caso, ó, compostos com mais de um carbono, os passos para determinar a configuração RS, tá, do carbono assimétrico deve ser aplicado para cada carbono individualmente, como nós já vimos anteriormente. Então, a gente tem aqui, eu preciso saber se isso aqui é R ou S, preciso saber se isso aqui é R ou S. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? O primeiro passo é ranquear eles aqui em termos de prioridade. Então, olhando aqui, ó, oxigênio, hidrogênio, carbono, carbono, o oxigênio tem maior, tá? Tem maior peso comum. Tá? Aí, aqui agora, carbono, carbono, mas esse só tem hidrogênio, esse aqui tem bromo, hidrogênio e carbono. Então, ele é o segundo em prioridade. O terceiro em prioridade é o carbono e o último é o hidrogênio. Tá? Então, beleza. Eu já posso fazer a segunda pergunta. O grupo de menor prioridade está para trás do observador? Está na cunha desejada? Sim, está ali, está no lugar dele. Então, a gente já pode
fazer aquela setinha curva do grupo de prioridade 1 para o grupo de prioridade 2. E voilá, aqui, ó, sentido anti-horário. Então é R ou S? S, certo? Então, esse carbono é S. Beleza. Vamos deixar ele de lado e vamos para o segundo carbono. Mesma coisa, ó. Prioridade 1, bromo, hidrogênio, carbono, carbono. Bromo, tá? Nesse caso aqui, já estou até invertendo, né? Tá? Nesse caso aqui, então, ó, prioridade 1 é o 4 é o hidrogênio, prioridade 1 é o bromo, e já estamos invertendo ele, ó. Tá? E aqui, esse é a prioridade 2. Nesse caso aqui, ó, por quê? Porque compete com esse. Lembra? Desatar o nó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aqui é hidrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio e carbono. Então, nesse caso, oxigênio, com certeza. Então, prioridade 3 é esse aqui. Beleza. Aqui, ó, já foi feito antes uma inversão. Por quê? Esse hidrogênio aqui não me possibilita fazer a leitura. Eu preciso levar ele para trás do observador. Ou seja, para a cunha tracejada. Então, já foi feita a inversão. Ó. Tá? O hidrogênio prioridade 4. Mas lembra, ó, quando faz-se essa inversão para poder ter a leitura, aí o que nós acharmos, na verdade, vai ser o inverso. Então, vamos fazer a leitura aí do 1 para o 2. Só que eu não posso passar pelo de prioridade 3. Posso passar pelo de prioridade 4. Então, vamos lá. Aí sim, ó. Nesse caso, então, ó, sentido anti-horário. Anti-horário seria S. Mas como foi feita a inversão de dois grupos, na verdade, originalmente nós temos o R. Então, esse vai ser o R. Então, o primeiro é configuração S, o segundo, configuração R. Ali, ó, SR. Então, esse é o 2S, 3R, ó, dado com a nomenclatura, que é assim, entre parênteses e vírgula entre eles. Não é traço, é vírgula. Aí, ó, tracinho, 3 bromo, 2 butanol. Tá? Então, estereosômero 3 bromo, 2 butanol. Esses são todos os estereosômeros dele. Aqui, ó, todos eles. E agora, nesse caso, como ele não tem composto meso, pode ver aqui, ó, metila-metila, mas ó, bromo e hidroxila, ou seja, ele não tem os 4 ligantes deles não são iguais desse carbono para com esse carbono. Então não tem composto meso, então eu tenho 4 estereosômeros. Não teria 3. E agora, na nomenclatura fica fácil juntar os pares de enantiômeros, tá? Os pares de enantiômeros, daí o enantiômero éritro e o enantiômero trel, né? Então como é que a gente fala? O que é? Aqui dá para entender bem a ideia de enantiômero. Lembra? Enantiômero, tá? Partes, tá? Opostas. E é justamente nessa nomenclatura você vai ver que são partes opostas. Bom, para eu achar o enantiômero do 2S, 3R, tá? O enantiômero dele vai ser, então, se são partes opostas, então aqui vai ter que ser R e aqui vai ter que ser S. Olha ali, ó, 2. Então, todos esses são 3 bromo, 2 butanol. Pode ver aqui, ó, 3 bromo, 2 butanol, 3 bromo, 2 butanol, 3 bromo, 2 butanol. Então, o enantiômero dele é o 2R, 3S. Aqui, ó, 2R, 3S. Então, esse é o enantiômero dele. Tá? E esse aqui, ó, 2S, 3S. Então, o seu enantiômero é o oposto, que é 2R, 3R. Olha aqui, ó. 2R, 3R. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o outro par de enantiômero. Tá? Aí, quando eu quero saber qual o diástro isômero desse, então, ó, é esse e esse. E qual é o diástro isômero desse? É esse e esse. E qual é o diástro isômero desse? Esse e esse. Qual é o diástro isômero desse? Esse e esse. Tá? E aí, então, fica definido. Os enantiômeros ele possuem configuração oposta. A ideia, tá? Partes opostas, enantiômeros, tá? Nos carbonos assimétricos. Se um
um carbono é S, o outro tem que ser R. Um carbono é R, o outro tem que ser S. Tá? Então, tem que ser nos dois carbonos. Então, se é 2S, 3S, o outro tem que ser 2R, 3R. Se é 2S, 3R, o outro tem que ser 2R, 3R. 3S. Tá? Então, e os diácidos isômeros? Eles possuem a mesma configuração dos carbonos. Então, vamos ver pela nomenclatura se eles são realmente diácidos isômeros. Pode ver, ó. Então, pelo menos um dos carbonos tem que ter a mesma configuração. Ó. 2S, 2S, ó, diácido isômero. O outro até é invertido, mas... Tá? Aqui, ó, 2S, 2R, porém, ó, 3S, 3S. Então, pelo menos um dos carbonos tem a mesma configuração, então são diácido isômero. Mesma coisa aqui, ó. 2R, 2S, opostos. Porém, 3R, 3R, tá? Iguais, diácido isômero. 2R, 2R, iguais, tá? Então, são diácidos isômeros. Tá? E a mesma coisa, vou olhar desse para baixo. Ó. 2S, 2S iguais. Então, tendo um dos carbonos com a mesma configuração, isso tipifica um diácido isômero, ou seja, que tem propriedades físicas diferentes. Tá? Enquanto o enantiômero, somente a luz plano polarizada é que os diferencia. Como eles vão rotacionar a luz plano polarizada. Bom? Aqui é interessante, ó, o ácido tartárico. Tá? Então, tem o ácido 2R, 3S tartárico, 2R, 3R e 2S. Ó, esse aqui já está na cara que são enantiômeros. E esse aqui? É só olhar aqui. Ó. Vamos ver os grupos que tem ligado? Hidroxila, hidroxila, igual. Hidrogênio, hidrogênio, igual. Esse grupo carboxila, 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 igual. Quer dizer, então, que o quarto grupo é igual também. Então, ele é meso, é o composto meso. Tá? Composto meso, e esse aqui é o par de enantiômero. Vamos aqui para a tabelinha para certificar isso que já foi dito. No caso aqui, ó, o 2R3S. Tá? 2R3S, está aqui. Ó, tá? 2R3S. Olha o ponto de, tá? o ponto de fusão dele, 140. Olha o ponto de fusão dos enantiômeros, iguais. Então, as propriedades físicas são idênticas. Vamos para a solubilidade. Olha a solubilidade do meso. 125 gramas a cada 100 gramas de água a 15 graus. Olha a solubilidade do par de enantiômero. Idêntica. Tá? Olhando agora a rotação específica. Ó, nesse caso, em termos absolutos, é igual para o par de enantiômeros. Só que um faz o giro da luz plano polarizada para o sentido horário e o outro para o sentido anti-horário, positivo e negativo. O composto meso, ele não desvia a luz plano polarizada. A gente pode ver até aqui, ó, enquanto um carbono ele desvia, tá, no sentido positivo, o outro desvia para o sentido negativo e anula o desvio para o sentido positivo. Então, por isso que é zero. Tem carbono assimétrico, desvia a luz plano polarizada? Internamente, sim, mas no composto geral, não. E a mistura racêmica dos dois enantiômeros, tá, tem um ponto de fusão bem maior. Olha que interessante. Bem maior. Também, ó, não desvia a luz plano polarizada porque é uma mistura 50% de cada um. E até a solubilidade, nesse caso, não altera. Não altera. É igual aos seus enantiômeros. Tá? Então, aqui mostra bem claro que o composto meso, ele tem propriedades físicas diferentes do par de enantiômeros. Tá? Ele não desvia a luz plano polarizada. E a solubilidade também. Ó. Ele tem propriedades físicas diferentes, como fusão, como a solubilidade, ponto de ebulição também vai ser, e outras propriedades. Enquanto o par de enantiômeros tem propriedades físicas iguais, e os que o diferencia é somente como eles agem perante a luz plano polarizada. Tá? E a mistura racêmica, além de não desviar a luz plano polarizada,
faz com que algumas propriedades físicas também se diferenciem. Exercício resolvido. Escreva as fórmulas em perspectiva dos seguintes compostos. Letra A, o R2 butanol, e letra B, o 2S, 3R, 3-cloro, 2-pentanol. Vamos à solução. Primeiro desenhe o composto, ignorando a configuração do carbono assimétrico. Você olhar aqui, tem 4 carbonos, só tem ligações simples, e no carbono 2 tem uma hidroxila. Então, vou lá, está aqui. Tá? Aí o 2-butanol. Esse carbono é um carbono assimétrico. Tem uma metila, hidrogênio, uma etila ligada a ele e uma hidroxila, ou seja, tem 4 ligantes diferentes. É nele que a gente vai se concentrar para escrever a fórmula em perspectiva. Tá? Chama isso de resolver espacialmente. Então, desenhe as ligações em torno do carbono assimétrico. Então, o carbono assimétrico, eu aconselho você usar essa estrutura, tá? Nesse caso, 2 ligações no plano, uma ligação cunha preenchida para baixo e um pouco acima, uma ligação cunha tracejada para cima. Aqui. Agora é só colocar os ligantes. Seria a metila, a etila, o hidrogênio e a hidroxila. Então, coloque o de menor prioridade na cunha tracejada, tá? E o de maior prioridade na posição qualquer. Então, a gente tinha o que ali? Vamos voltar aqui rapidinho. Então, prioridade 1, hidroxila, prioridade 2, a etila, prioridade 3, a metila e a 4, hidrogênio. O hidrogênio e a hidroxila é o nosso foco. Então, está ali. Hidrogênio na cunha e a hidroxila poderia ficar aqui, aqui ou aqui, indiferente. Tá? Agora, escreva o seguinte em prioridade, na posição de maneira tal que a seta que vai sair de prioridade 1 para o de prioridade 2, que é a etila, ela desenha o sentido horário, ela indica o sentido horário. Por quê? Nós queremos o enantiômero R. Nesse caso aqui, se a gente for olhar aqui, para que a seta desenhe, indique o sentido horário, eu teria que colocar a etila aqui. Então, vamos ver? Então, nesse caso, eu desenhei o enantiômero R. Aí o próximo passo é só colocar o grupo que estou na outra posição, que é a metila. Perfeito. Está aí. Esse aí é o R2-butanol. Tá? Vamos para o item B. Primeiro desenho composto ignorando a configuração do carbono assimétrico. Vamos lá. Então é o 3-cloro, 2-pentanol. Então a gente vai ter o quê? Uma cadeia com 5 carbonos. Na posição 2, uma hidroxila. Na posição 3, o cloro. Então, aqui. Feito. Tá? Aí dá para ver que esse carbono é simétrico, hidroxila, metila, hidrogênio, todo esse grupo, são 4 ligantes diferentes. E aqui, cloro, hidrogênio, etila e todo esse grupo. Então tem 4 ligantes diferentes. Então, agora nós temos 2 carbonos assimétricos. Então desenhe as ligações em torno do carbono assimétrico. Então agora a gente vai desenhar essa estrutura aqui. Eu aconselho você fazer aqui, esse banquinho aqui, né? Então, nesse caso aqui, essas três ligações têm que estar no plano. E aí, aqui, 2 ligações em cunha. Tá? A cunha, percebe que a cunha preenchida sempre está abaixo da cunha tracejada, para dar a ideia de 3 dimensões. E, como essa ligação do plano está para baixo, esse aqui tem que ir para cima. É a mesma coisa. A cunha tracejada e a cunha preenchida. Sempre a cunha tracejada acima da cunha preenchida. Se você inverter, perde a ideia de 3D. Tá? Próximo passo, coloque os grupos de menor prioridade ligados à cunha tracejada, que no caso ali é o hidrogênio. Então vai ser hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Feito ali. Tá? Agora, vamos para o outro passo. A colocação de maior prioridade, tá? Ele precisa ser já planejado. Eu preciso saber se o de segunda maior prioridade já não está
no desenho anterior. Então, para cada carbono assimétrico, coloque o grupo de maior prioridade de maneira que a seta aponte no sentido horário para a configuração R e anti-horário para a configuração S. Agora, então, ó, nós já temos aqui, ó, nesse caso, o índice de prioridade 2 já está aqui nessa estrutura que foram desenhada antes. Então, por isso que a hidroxila tem que vir nessa cunha preenchida, porque daí o primeiro carbono no nome foi indicado como S, tá? Então, esse carbono assimétrico. Tá? Então, se colocar ele aqui, tá? Ele vai indicar o enantiômero R. Então, ele precisa ser na cunha aqui. E o cloro, nesse caso, precisa estar aqui para indicar o enantiômero R. O sentido, temos aqui o sentido anti-horário e esse sentido horário. Se colocasse o cloro aqui, tá? Aí então seria sentido anti-horário. Esse carbono seria S. Então, a colocação do grupo de maior prioridade é que vai definir, tá? Vai definir se nós temos a configuração R ou a configuração S. Aí coloque o grupo restante nas outras posições. E aí está aí. Aí o nosso 2S, 3R, 3-cloro e 2-pentanol. Exercício proposto, desenhe as formas respectivas dos compostos. Então, aqui S, 3-cloro e pentanol, 2R, 3R, 2,3-pentano, 2S, 3S, 3,21-pentanol e o R, 1,2 de bromo butano. Tá? Então faça isso. E por muitos séculos chineses têm usado extratos de um grupo de ervas conhecido como efedra para tratar asma. Os químicos isolaram o composto dessas ervas que eles denominaram efedrina, um potente dilatador de passagem de ar nos pulmões. Então, aqui é a fórmula da efedrina. Quantos estereosômeros são possíveis para a efedrina? Então, avalie, verifique os carbonos assimétricos, faça aquela avaliação se não tem os mesmos ligantes, os mesmos carbonos, jogue na fórmula 2 elevado a n, você consegue responder. O estereosômero mostrado abaixo tem atividade farmacológica. Qual é a configuração de cada carbono assimétrico? Agora aqui, ó, então verifique, tá, a configuração de cada um, se é R ou se é S. E dê o nome dos seguintes compostos. Então, a mesma coisa aqui, só que agora, como eles estão resolvidos espacialmente, você tem que se preocupar se ele é R ou se ele é S. Então, tem que fazer essa avaliação. Só lembrando aqui que esses carbonos são assimétricos, né? E eles têm o hidrogênio, então, se ele está na cunha preenchida, o hidrogênio está na cunha tracejada, para trás do plano. Tá? Aqui é a mesma coisa. Se o cloro está na cunha tracejada, o hidrogênio está para fora do plano, na cunha preenchida, e assim por diante. Bom? Então, reações dos compostos que contêm carbono assimétrico. Então, quando o composto contém carbono assimétrico, ele sofre reação, pode acontecer que a configuração do carbono assimétrico ela pode alterar ou não. Isso depende da reação. Por exemplo, nessa reação aqui, tá? Nesse caso aqui, esse composto aqui, ó, se a gente for ver bem, ele tem o grupo de maior prioridade é esse, e de segunda prioridade é esse, então, sentido, tá? Anti-horário, então ele é configuração S. S1-cloro, 3,metil-pentano. Se eu reagir ele com uma hidroxila, vai acontecer o quê? Ela reage com esse carbono que está ligado ao cloro. Tá? E o que acontece? Não houve alteração do carbono assimétrico. Tá? Os ligantes do carbono assimétrico não houve alteração. A reação não ocorreu com o carbono assimétrico. Sim, com ali na extremidade de um dos grupos que está ligado a ele. E nesse caso, como a prioridade do grupo 1 continua o mesmo, ele continua sendo de configuração S. Então é o S3,metil-pentanol. Então, se não há quebra da ligação do carbono assimétrico, como aqui, não ocorreu quebra da ligação do carbono assimétrico,
a posição relativa dos grupos não muda. Então, a gente diz que a posição relativa dos grupos não mudaram. Tá? E aí, cuidado. Quando a posição relativa dos grupos não muda, pode ser que a prioridade do grupo seja alterada. E aí, então, aqui, por exemplo, ó, o S3 metilhexeno, então, a prioridade 1 é para essa vinila. E por isso que ele é S. Tá? Mas, numa hidrogenação, tá? Essa vinila passa a ser uma etila. E agora, a etila não tem prioridade maior que uma propila. E aí, não mudou a posição relativa, mas mudou a posição chamada de absoluta, que agora de S ele passou para E. O produto tem a mesma configuração relativa, porém diferente configuração absoluta. O que é a configuração absoluta? É independente, configuração R e S. Se eu girar essa molécula, independente da forma que eu girar ela, ela sempre vai ser vai ter a configuração R. A mesma coisa, se eu girar essa molécula aqui, ela sempre vai ter a configuração S. Por isso é uma configuração absoluta. Independente da posição, sempre a configuração vai ser a mesma. Tá? Então, ó, aqui, por exemplo, ó, nesse caso, ocorre o quê? O ataque no carbono assimétrico. E aí o Y saiu. Nesse caso aqui, então, ó, esse primeiro aqui, ó, ele tem a mesma configuração do reagente. Tá? Uma configuração relativa. Tá? E o outro tem uma configuração oposta. Se Z tiver a mesma prioridade que Y, então a gente vai ter a mesma configuração absoluta, tá? Nesse aqui, e aqui uma configuração absoluta oposta. Se ele tiver uma prioridade diferente, aí então aqui a gente vai ter a mesma configuração relativa, e aí pode ter a configuração absoluta diferente. Tá? Mas a configuração relativa permanece. A mesma configuração relativa oposta. E aí a absoluta vai depender da prioridade do grupo que entra. Exercício resolvido. Ó. S menos de separação. Tá? S menos 2-metil-butanol. Então, quer dizer o quê? Que a configuração absoluta é S e que lá no polarímetro girou a luz planopolarizada no sentido anti-horário. Tá? Então, S menos 2-metil-butanol pode ser convertido para ácido mais 2-metil-butanol, sem quebra de ligação de carbono assimétrico. Qual a configuração do ácido menos 2-metil-butanol? Então, o S menos 2-metil-butanol foi convertido para ácido mais. E eu quero saber a configuração do ácido menos. E não houve quebra da ligação assimétrica. Então vamos lá. Eu tenho aqui o S menos, tá? Em inglês aqui, tá? 2-metil-butanol. E foi transformado em ácido mais 2-metil-butanol. Se a gente for olhar aqui, ó, não houve quebra do carbono assimétrico, da ligação ali no carbono assimétrico. Bom, vamos olhar aqui em termos de prioridade. A prioridade, esse grupo aqui, ó, metila, hidrogênio, etila, esse. Ó, carbono, 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 hidrogênio. Prioridade 4. Né? Vamos pegar a prioridade 1. Carbono, carbono. Aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, prioridade 3. Aqui vai ser hidrogênio, hidrogênio, carbono, enquanto aqui hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. Ou seja, prioridade 1. Esse tem prioridade. Vamos para o ácido mais 2-metil-butanol. Se a gente for comparar aqui, ó, esse aqui tem prioridade 3, prioridade 4, esse aqui, aí se mudou de prioridade. Não. Ó, carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono, carbono, oxigênio, oxigênio. Ou seja, esse continua de prioridade 1. Tá? Então, se esse aqui é o S, ó, sentido anti-horário, esse aqui continua sendo o S também. Então, esse, na verdade, é o ácido S mais 2-metil-butanol. A pergunta é, qual é a configuração do ácido menos 2-metil-butanol? Então, se o mais... Eu não posso correlacionar configuração absoluta com como a luz gira
no polarímetro, tá? Mas, a partir do momento que eu sei que um ácido é S, o ácido mais é S, o mesmo ácido menos vai ser R, tá? Então, tá ali, ó. Tá respondido. Então, a configuração do ácido menos butanóico é R. Tá explicado aqui em detalhes. Tá? Fez esse proposto, ó, o estereoisómero 1 iodo 2-metil-butano tem configuração S. Aqui. Rerotação da luz por um polarizado no sentido anti-horário, ou seja, é negativo, então ele é S menos. A seguinte reação resulta num álcool que rotaciona a luz por uma polarizada no sentido horário, esse aqui. Qual a configuração do menos 2-metil-butanol? Então, aqui, nesse caso aqui, eu preciso saber a configuração desse. Como eu sei que ele rotaciona mais, o inverso vai ser o do menos 2-metil-butanol. Nossa referência bibliográfica, Paula Bruce, volume 1, 2006. Ditkuhl, Zassur, Rania. Obrigado pela atenção em polonês. Soli, Dio, Glória.